out. I've been shouting since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Glory! Aren't you glad? Aren't you glad? Let's sing it. Aren't you glad that the Lord brought you out? Aren't you glad that the Lord brought you out? If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been singing since the Lord brought me out. I've been singing since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Aren't you glad of it? We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion. Beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, but children of the heavenly King may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. For we're marching to Zion, the beautiful, beautiful Zion. Oh, we're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Get your handkerchief out. Take out your handkerchief. Yes, lady. Let's give the Lord a wave offering. It ain't a sheep, but they took from the body of Paul handkerchiefs. And they, Hallelujah. oh, we're marching to Zion, oh, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Hallelujah. Oh, we're marching to Zion, oh, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Amen. Oh, that'll make you feel good. I can just imagine those old saints back there before going into the Roman circus there, start walking up that hill, you know, up that little ramp, going up into the lines and saying, oh, we're marching to Zion. It's beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. The fields are
before we reach the heavenly or walk the golden streets or walk the golden streets. We're marching to Zion, the beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Boa noite, meus irmãos, no precioso e santo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É com uma grande alegria que nós estamos reunidos para, mais uma vez, em torno da palavra de Deus, podermos ser abençoados. Porque não existe uma outra forma de sermos abençoados, senão em torno da palavra de Deus. Então, vamos ouvir na voz do profeta que Deus tem nos enviado para nos guiar de volta à palavra, a mensagem, o guia, na voz e tradução do pastor Joaquim Gonçalves. Amém. If you pass this way, you have to come through holiness, because it's a new land, a new life, a new people. Se você passar por este caminho, você tem que vir através da santidade, porque é uma nova terra, uma nova vida, um novo povo. You'll come to church and you hear somebody raise up, Lord, glory to God, hallelujah. Você irá à igreja e ouvirá alguém se levantar e gritar, glórias a Deus, aleluia. Well, you'll say, my goodness, they never did that in my church. I'll get up and walk out. See? Be careful. Ora, você dirá, puxa, que coisa, eles nunca fizeram isto na minha igreja. Vou levantar e sair. See? Be careful, stay behind the Word now. Let the guide lead you. He will guide you into all truth and reveal these things I've talked to you about. Fique atrás da palavra, agora deixe o guia te dirigir. Ele te guiará em toda a verdade e revelará estas coisas das quais vos falei. He'll show you that. Ele te mostrará aquilo. He'll tell you things that is to come. The true guide. Don't go to the bishop, go to the guide. Ele te dirá coisas que virão, o verdadeiro guia. Não vá ao bispo, vá até o guia. Don't go to anyone but the guide. Não vá a ninguém, exceto ao He's guia. the one that was sent to guide you. He's the one that'll do it. God has provided you a guide. Foi ele quem foi enviado para te guiar. É ele quem fará isto. Deus te providenciou um guia. Take God's provided way. Tome o caminho provido por Deus. The trouble of it is today that people that come to the church that sit a few minutes, something goes on that they're not used O to. problema disto hoje é que as pessoas que vão à igreja apenas assentam por alguns minutos, algo que eles não estão acostumados A woman from a acontece. cold formal church just had prayer for her. Eu admirei de uma pequena mulher, de uma igreja fria e formal. Could have healed her. Eu apenas tinha orado por ela. She didn't understand this. She knows nothing about it. Deus iria curar a pequena mulher. Ela não compreendia aquilo, ela nada sabia sobre She come in, aquilo. she said, she didn't know, but I told her, come on and see me. Ela chegou, ela disse que não sabia, mas eu lhe disse, venha me Kind of ver. timid and backward. But the guy kept telling her, move on. She got it. That's it. See, it's because of the Holy Spirit that guides us to these things. See, God has a provided way. Ela era um tanto tímida e acanhada, mas o guia continuou lhe dizendo, siga em frente. Ela recebeu isto, vem, é por causa do Espírito Santo que nos guia nestas coisas. Vem, Deus tem uma maneira provida. Have you been noticing the wild geese going over? Yeah. The ducks going south? Você já observou estes gansos selvagens, os patos indo para o sul? Well, I remember that little old duck was born up down on a pond somewhere. Bem, agora recordem, aquele velho patinho nasceu lá em cima, num lago, em algum lugar. He don't know east, north, west, and south. Ele não conhece o norte, sul, leste e He oeste. knows nothing but that pond sitting up there in the mountains in Canada. Ele nada conhece exceto aquele lago localizado lá em cima nas montanhas do He never was Canadá. off that pond. But he was born a leader. Ele nunca saiu daquele lago, porém ele nasceu um líder.
That little drake was born to be a leader. Aquele patinho nasceu para ser um And líder. the first thing one night that the big snow comes across the top of the mountains, what happens? That cold breeze comes down across here. I can imagine him shivering saying, Manny, what does this mean? E a primeira coisa, certa noite chegou a uma grande nevasca do topo das montanhas. O que aconteceu? Aquela brisa fria desceu por ali. Eu posso imaginá-lo tremendo e dizendo, mamãe, o que significa? He never felt that cold weather before. Bem, ele nunca havia sentido aquele clima frio antes. He begins to notice around the edge of the pond, it begins to freeze. Ice coming on the pond. Ele começou a observar ao redor, da margem do lago, ele começou a se congelar, o gelo caía naquele lago. He doesn't know, but all of a sudden, he was born to be a guide to that herd of ducks. Ele não sabia, mas de repente ele nasceu para ser um guia para aquele bando de patos. He'll jump right out in the middle of that pond when it strikes him. You call it what it won't do. Ele pulará bem no meio daquele lago quando aquilo o atingir. Você chame isto do que quiser. We call it inspiration. You can call it, just instinct. Whatever it is. Nós chamamos de inspiração, ou você pode chamar isto ou apenas de instinto, seja o que for. He'll drive right out in the middle of that pond, stick that little honker up there and go honk, 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 and every duck on the pond will come right to him. Wow! They know their leader. Just the way he honks. Ele chegará bem no meio do lago, soltará aquele grito selvagem para cima, irá honk, 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 e cada pato naquele lago virá imediatamente até ele. Por quê? Eles conhecem seu líder apenas pelo seu modo de grasnar. Amém. Então nós ficamos maravilhados em ver numa mensagem como essa, que Deus tem se preocupado conosco, Deus tem cuidado de nós, e quando nós olhamos para trás e vemos tudo o que aconteceu no dia que se passou, nós percebemos que houve forças contra nós, tentando nos derrubar, tentando nos intimidar, tentando fazer com que nós retrocedesse, mas nós sabemos, pelos acontecimentos, que Deus estava nos ajudando, nos encorajando, nos fazendo prosseguir. Isso porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem nos enviado o guia, que é a sua palavra. Foi isso que nós ouvimos o profeta falar nessa mensagem. Ele diz no parágrafo 69, fique atrás da palavra. Fique atrás da palavra. Agora, deixe o guia te dirigir. Então, nós percebemos que todo o cuidado de Deus nesses últimos tempos é justamente em fazer-nos andar corretamente, em fazer com que nós possamos cada vez mais nos aproximar de Deus. Agora, no parágrafo 66, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim, mas você é nascido de novo. Você é nascido em santidade. Então o irmão Branham toca numa doutrina que foi a primeira que Jesus manifestou, pregou ali para Nicodemos. Ele foi claro quando ele se encontrou com aquele fariseu. Ele disse para ele, olha, se tu não nascer de novo, tu não pode nem mesmo ver o reino dos céus. Agora, somos nascidos pelo quê? Nós somos nascidos pela água da palavra. Agora, o que é a palavra?
nós temos aprendido que a palavra é Cristo impresso. E quem é Cristo? É Deus manifestado em carne e em plenitude. Então, quando nós puxamos a ponta da linha, nós percebemos que ela não está cortada, que ela traz uma continuidade. E nós vemos no parágrafo 69 o irmão Branham falando o quê? Fique atrás da palavra. Fique atrás do guia. O que é a palavra? A palavra é Cristo impresso. Quem é Cristo? É Deus manifestado em carne. E Deus nos trata como o quê? Ele nos trata como filhos. Quando ele apresentou aquilo para Nicodemos, Nicodemos ficou confuso e queria atribuir a um nascimento carnal. Ora, Jesus Cristo mostrou claramente que aquela doutrina que ele estava falando não se referia a esse corpo, nem aos desejos desse corpo, porque os desejos desse corpo querem nos guiar para longe da palavra, para longe do verdadeiro guia. Mas ele mostrou que esse novo nascimento era um nascimento espiritual. Agora, se você nasce de novo da palavra que é Deus, você se torna o quê? Filho de Deus. Por isso que o irmão Branham fala, mas você é nascido de novo. É nascido e nasceu em santidade. Sede santos, como vosso Pai Celestial é santo. Agora a gente vê essa confusão das pessoas pensarem que esse termo é atribuído ao não pecar. Mas não é assim. Nós sabemos que esse termo é atribuído à separação. E foi isso que aconteceu com você, meu irmão, minha irmã, durante esse dia. As pessoas não entenderam porque você estava separado em um canto, lá no teu trabalho, e não se misturou naquela rodinha de fornicação e falatório. As pessoas não conseguiram compreender porque você, jovem, estava separado no colégio, ou na faculdade, ou naquela roda de amigos que você não quis participar. Eles não conseguiram entender por que você estava afastado. Por que você estava afastado? Porque você é santo, porque você é nascido em santidade. E você, por ser nascido em santidade, você foi nascido da água da palavra, que é o quê? Que é Deus, Deus impresso para nós. Agora, olha o que o apóstolo João, o apóstolo do amor, nos fala aqui, no seu capítulo 3. Ele diz uma coisa tremenda. Ele diz, vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai. Olha só. Então ele estava nos chamando de quê? Filhos. Filhos de Deus. Filhos nascidos em santidade. Filhos separados do mundo. Que fossem chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não conhece, porque não conhece a Ele. Por isso o mundo nos não conhece, porque não conhece a Ele. Por isso que o mundo não te compreende. Então, quando nós somos tratados, nos empurram para fora, não querem ter nada a ver conosco, isso é bom, isso é um bom sinal. É sinal de que o mundo não está nos compreendendo. E se o mundo não está nos compreendendo, é porque não compreenderam a Deus. Então olha o que ele segue dizendo. Amados, agora somos filhos de Deus. Por quê? Porque nós fomos gerados pela água da palavra. E ainda não é manifestado o que havemos de ser. Olha só. E Paulo disse que foi a um local que ele viu coisas inefáveis que nunca subiu ao coração do homem. Então, existe algo para você, meu irmão, minha irmã, para mim,
que somos muitas vezes rejeitados e que devemos ser rejeitados pelo mundo e que permanecemos separados em santidade. Existe algo que está nos aguardando, inefável, que nem subiu ao coração do homem. Ora, se você hoje, meu irmão e minha irmã, é considerado filha de Deus, e isso é grandiosíssimo, existe algo que há de se manifestar em você ainda, para consolo da tua alma. Isso é dito, para consolo da minha alma, porque nós seremos como ele. Paulo disse isso, porque como ele é, nós o veremos. Então, essa pequena aflição que às vezes chega no teu dia a dia perto de você, não é comparado em nada, nem pertinho, com a glória que vai ser manifestada em você. Tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua noite, o seu sono, que você possa ter uma noite de repouso reparador. Vamos orar um pouco, né? Agradecendo o que Deus nos fez essa noite através de sua palavra. Amado Deus, nessas simples, porém profundas palavras, nós te agradecemos, pois vemos como o Senhor nos trata. O Senhor desce essa inspiração ao nosso coração para nos dizer que nós somos filhos. Somos atribulados, mas somos filhos. Somos perseguidos, mas somos filhos. Muitas vezes sofrendo, mas somos filhos. E ainda seremos muito mais, porque ainda há de se manifestar o que seremos em Ti, ó Deus. Então, dá uma boa noite de repouso para os meus irmãos e minhas irmãs, para nós, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês e amanhã esteja junto conosco no Boa Noite com Jesus. No Bom Dia com We're watching for the coming of that glad millennium day, when our blessed Lord shall come, catch His waiting bride away. All the earth is groaning, crying for that day of sweet release, when our Savior shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound, 1,000 years will have tempter then, after Jesus shall come back to earth again. How many's ready? Raise your hand. Oh, my. Oh, our Lord is coming back. Let's just stand and shake hands with one another. Our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound, 1,000 years will have no tempter then, after Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound, 1,000 years will have no tempter then, after Jesus shall come back to earth again. Jesus coming back will be the answer to earth's sorrowing cry, for the knowledge of the Lord shall fill the earth. The sea is found, God shall take away all sickness and the suffering here we rise, after Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound, 1,000 years will have no tempter then, after Jesus shall come back to earth again. Oh, my. Don't you feel good? Say, friends, this is Pentecost worship. This is Pentecost. Let's clap our hands and sing it. Pentecostal people, everybody, now loosen up, get that old Methodist formality out of you now. Come on, let's sing it. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, our Lord is coming back to earth again. Satan will be bound, 1,000 years will have no tempter then, after Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth
Oh, they come from the east and west. They come from the land afar to feast with our King, to dine as His guest. How blessed these pilgrims are, all beholding His hallowed face, aglow with love divine. Blessed partakers of His grace, as gems in His crown to shine. Oh, Jesus is coming soon. Our trials will then be o'er. Oh, what if our Lord this moment should come for those who are free from sin? Oh, then would it bring you joy, our sorrow and deep despair, when the Lord in glory comes, we'll meet Him up in the air. You like that? Let's try it again. Oh, they'll come from the east and west. Oh, they come from the land afar to feast with our King, to dine as His guest. How blessed these pilgrims are, beholding His hallowed face, aglow with love divine. Oh, blessed partakers of His grace, as gems in His crown to shine.